Oba, vamos mudar segmento, né, Carol? Tudo bem? Tudo bem? Estou muito bem acompanhada aqui com o Nani, pra gente conversar com quem? Gustavo Reis. Tudo bem, Gustavo? Que beleza! Eu sabia que ele ia dizer que está muito bem acompanhado. Mais uma vez. A gente fez questão, né, Nani, de nós duas estarmos aqui para te receber mais uma vez. Seja bem-vindo. Tudo bem? Que legal. Tudo ótimo, tudo ótimo. Estamos aí sobrevivendo a mais uma semana, né? Mais um pouquinho de friozinho, né? Graças a Deus. Mais um pouquinho, é verdade, né? É bom a gente não se desprevenir. Você sabe que amanhã eu tô indo a Bagé dar uma palestra coisa boa. Lá da Associação de Jovens Empresários. Leva a japona. Estou preparado, porque vocês sabem, né? Aqui em Porto Alegre é frio, mas frio de verdade, em só na Bagé. fronteira. É verdade, é verdade. Gustavo, a gente hoje vai falar sobre redes sociais, mas não só ali, né, na importância delas, de como é legal, de como é importante, que realmente elas têm a sua importância, mas elas também têm uns efeitos na saúde, né, Gustavo? Cérebro. E começa cedo, né? Carol, Nani, vocês vão adorar saber disso. Olha, eu hoje não tenho slides, eu tenho o próprio documento aqui que eu imprimi. Olha só! Para poder conversar com vocês. Um artigo que saiu na Science Daily aqui agora a respeito de um trabalho, de um artigo que foi publicado. E a data é de 31 de maio, para vocês verem. Estamos em cima do furo de reportagem super atualizado. Do mundo científico. E aí? O título do artigo é O Cérebro Adolescente e as Redes Sociais. Então vocês vejam que fantástico o que os pesquisadores fizeram. Os pesquisadores escanearam, fizeram por intermédio de ressonância magnética, identificação de sinais, enfim, né? Eles têm lá os procedimentos médicos deles. Identificaram, então, reações, né? Sinais que são disparados, regiões do cérebro que são ativadas quando os adolescentes usam as redes sociais. E aí os adolescentes, 32 no total, com idade entre 13 e 18 anos. Eles foram informados de que eles estariam participando de uma rede social pequena similar ao Instagram. Mas eles não sabiam que estavam sendo, entre aspas, cobaias, né, de uma pesquisa científica. Vocês vejam que curioso isso. Os mesmos circuitos são ativados quando se come chocolate ou se ganha dinheiro. São ativados quando os adolescentes veem grandes números de curtidas nas suas próprias fotos. Ou nas fotos dos seus amigos nas redes sociais. Gera prazer. Não é um negócio louco isso, de acordo com esse estudo. E aí eles viram alguns comportamentos que são comportamentos que a gente testemunha, eu não sei vocês, eu lido com muita gente na faixa dos 16, 17, 18 anos, que estão se preparando para fazer o vestibular e o Enem, e a gente se segue reciprocamente nas redes sociais, né? E aí tem um parágrafo aqui, né, da pesquisadora Lauren Sherman é o nome dela, é a autora líder dessa pesquisa, que disse assim: quando os adolescentes viram as suas próprias fotos com um grande número de curtidas, nós vimos atividade em várias regiões do cérebro, mas me chamou a atenção um detalhe interessante. Ao decidir se eles vão clicar numa foto de que eles gostavam, os adolescentes são altamente, ou foram na pesquisa, altamente influenciados pelo número de curtidas que a foto já tinha. Vocês vejam a maluquice da coisa. Eles mostraram exatamente a mesma foto com muitas curtidas para metade dos adolescentes. E a outra metade dos adolescentes com apenas um punhado de curtidas. E chegaram à conclusão de que quando os adolescentes viam uma foto que tinha mais curtidas, eles estavam significativamente mais inclinados a curtir a foto eles próprios. Porque os adolescentes, eles reagem, segundo os pesquisadores, diferentemente à informação que eles acreditam que foi endossada por pessoas que pertencem à sua mesma classe, à sua mesma categoria de adolescentes, mesmo na hipótese das pessoas que endossaram aquela foto por intermédio da sua curtida serem estranhos a eles, não serem seus amigos. E eu comecei a ler isso aqui e eu comecei a pensar
em como, e isso é muito legal, me fez lembrar inclusive de uma entrevista do Sean, como é que é o nome dele? Agora não vou me lembrar do sobrenome, vocês vão lembrar possivelmente que foi um dos entrevistados do The Communication Revolution, o sujeito que é do Vice. Ele disse assim, olha, é importante que as pessoas tenham consciência de que esses adolescentes de hoje em dia, eles têm os detectores de picaretagem e de falcatrua mais apurados da história da humanidade. Se vocês disserem mentiras para esses adolescentes, eles muito provavelmente saberão me lembro que vocês estão tindo nos primeiros 5 segundos. É sensacional a entrevista, uma entrevista bem curtinha que está disponível no site do TCR. Mas o que me chamou a atenção é um comportamento muito similar ao que eu já testemunhei alunos e ex-alunos meus realizando, que é o de colocar uma foto ou um comentário no ar e aguardar para ver se aquilo gera um número expressivo de curtidas. E eles decidem se aquilo vai permanecer no ar ou não a partir de uma janela que normalmente não leva mais do que 10 minutos, em que eles já sabem, a partir da primeira observação, de certa forma, estimar qual o alcance que aquela população vai ter e qual o endosso que elas vão receber de maneira agregada, é claro, na forma daquele somatório de likes, né? O que não deixa de ser curioso se a gente parar para pensar, porque a partir de um certo momento as próprias redes sociais não nos mas quem curtiu a foto, elas simplesmente nos dizem quantas pessoas curtiram, né? É interessante que o adolescente... A gente passa a se preocupar mais com o número do que com a qualidade de que, né, daquela curtida, do que a qualificação que está por trás daquela decisão. É interessante que isso mostra também aquele típico comportamento adolescente da aceitação, né? De estar ali em grupo, de ser aceito. Então, por mais que a tecnologia avance, por mais que a gente tenha outros caminhos de se comunicar, o ser humano acaba sempre sendo o mesmo na sua essência, né? Ele só migra o seu comportamento para outros caminhos, outras plataformas, outras maneiras, né, Gustavo? Vocês veem que esse estudo é de neurociência, Carol, né? E é muito legal porque tem um parágrafo aqui que endereça exatamente esse teu último comentário. Em que um dos autores do estudo apontou, vocês me desculpem porque é uma tradução simultânea livre aqui, tá? O artigo está em inglês, então talvez eu dê uma trucada aqui. Tudo bem. Segue, vai. No estudo, esse era o grupo de pessoas que curtia as fotos, ou pelo menos, né, as curtidas, a responsabilidade pelas curtidas que cada uma das fotos simulava indicar, digamos assim, era um grupo de estranhos virtuais para esses adolescentes. E ainda assim eles estavam respondendo à influência do grupo. Eles estavam respondendo coletivamente a um grupo de pessoas que eles não conheciam. Isso tem tudo a ver com essa questão da aceitação, né? Se todo mundo está fazendo isso e se essa rede social está sendo, digamos assim, testada por pessoas que pertencem à minha mesma faixa etária, que tem muito em comum comigo em termos demográficos, então nada mais justo do que eu me comportar diante da maioria, especialmente nas situações em que eu não tiver muita convicção a respeito do que eu quero fazer. E é um negócio muito maluco. Aí ele prossegue dizendo assim, a sua inclinação em conformar com o que, né, em estar de acordo com aquilo que já estava manifestado nas fotos, se manifestava tanto no nível de cérebro mesmo, no nível de regiões ativadas no cérebro, quanto no nível daquilo em que elas escolhiam espontaneamente curtir. Então vocês vejam que não é só uma questão relacionada com comportamento, né? Uma questão relacionada com, enfim, com cognição, com uma decisão, uma análise cuidadosa daquilo que está sendo publicado, mas é também uma questão química, né? E cada vez mais tem pesquisadores no mundo da neurociência explorando isso, né? Exatamente. Parece que nas redes sociais os resultados estão sendo melhores do que, por exemplo, já tentaram fazer em Hollywood. Vocês talvez lembrem que já tentaram criar o roteiro perfeito do filme Fantástico. A partir de toda uma reunião e uma pesquisa, isso faz alguns anos, de todos os roteiros mais sensacionais dos filmes que haviam sido muito bem sucedidos na bilheteria. E o resultado foi um desastre tão grande que ninguém quis filmar.
E Gustavo, sabe que outro dia a gente recebeu aqui o presidente do Detran e ele comentou com a gente de que, pensando também na neurociência, né, de que o fato de dirigir e não usar o celular não é à toa, né? Porque no cérebro, o mesmo, eu não sei explicar cientificamente, né? A mesma parte do cérebro que é ativada no reflexo de dirigir é a parte que ativa quando tu recebe um alerta no celular. Por isso que tu fica tão cego quando o celular te chama atenção dirigindo, não tem como. E também perde a noção de tempo, né? Total. Então, o fato de tu não sofrer um acidente quando tu vai olhar o celular dirigindo é porque tu teve sorte. Porque tu tá ali fadado a ter um acidente, porque tu não tem como administrar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, é interessante as pessoas serem conhecedoras de informações como essa que tu trouxeste, né, Gustavo? Porque são coisas da vida da gente que influenciam no nosso dia a dia, né? Isso que tu falou, do comportamento, né? Vamos gostar do que a gente realmente gosta, né? Vamos ter propriedade para me dar o like, para compartilhar. A gente falou disso ontem na Roda de Estimas a respeito do caso do vídeo de estupro da menina no Rio de Janeiro, os compartilhamentos, assim, achando que tá ajudando e não tá. Então, assim, é interessante a gente ter responsabilidade sobre o uso das redes sociais, né? E isso que tu trouxeste é interessante até para os pais, obviamente, acompanhar e saberem cada vez mais como reage, né, fisicamente esse uso nos seus filhos, né, Gustavo? As pessoas, elas tendem a ser muito sumárias nos seus julgamentos quando elas usam redes sociais, né? Porque normalmente hoje em dia as pessoas acessam as redes sociais por intermédio de dispositivo celular e a velocidade com que elas avaliam é compatível com a velocidade, né, de flexão e extensão do seu polegar. Lesões, né? Tem lesões novas lesões da atualidade, em função do celular, né? Há lesões novas que são em muitas pessoas. O meu traumato me falou isso. Eu sou uma ficar com a eu cabeça tive uma lesão baixo, só, né? na cervical em função do uso da tecnologia. Como é que tu repara isso em sala de aula, Gustavo? Em sala de aula é completamente inacreditável o que acontece hoje em dia. Eu até queria colocar em cima também, só antes de fazer o comentário da sala de aula, que às vezes as pessoas elas estão colocando em risco, enfim, aos outros, que é no caso do carro, também a si próprias, quando caminham absortas no telefone celular, né? Sem olhar para frente, sem olhar para baixo. Eu fico pensando, meu Deus, daqui a pouco vai ser um desfile de gente caindo em bueiro, coisa que a gente só vê em desenho animado, né? Vai começar a acontecer, gente dando de testa em poste. Né? Mas o presidente do Detran falou isso também, que mudou o pedestre. Para vocês terem uma noção do extremo, pelo uso das redes sociais. Desculpa, para vocês terem uma noção do extremo a que nós chegamos, tá, gurias, se me permitem, gurias. Seguidamente eu paro na porta da minha sala de aula, da sala 1 aqui do Espartato, onde a gente dá aula, eu paro na porta e fico esperando que alguém olhe para mim para eu poder dar bom dia. E ninguém olha para mim, ninguém. O que eu faço nesse momento? Eu puxo o meu celular, abro o WhatsApp e mando um bom dia com um sorriso. Estou aqui. Olhem para a porta. Vocês não acreditam, eu já fiz isso várias vezes. Eles estão aqui, né, navegando loucamente, todos eles, interagindo loucamente com aquele dispositivo, e de repente eles fazem assim, e olham para a porta. Todos juntos. Tu tem que filmar, faz um snap disso, Gustavo. Eu achei que esse seria um mecanismo mais eficiente de interagir com vocês, se é que vocês me entendem. Lúcio Brancato disse que vai fazer o mesmo aqui no estúdio. Faz um snap disso, Gustavo. Mostra pra gente na outra semana, por favor. Vocês vão ver, façam esse experimento em óbito, vocês, e depois me contem. Eu tenho certeza de que vai ser extremamente bem sucedido. Pode ter certeza. Maravilhoso. Gustavo, eu vou te fazer um pedido especial para a semana que vem, porque a gente tem acabado sempre pensando na semana que vem, né? Sim. O dia eu já fiz ontem para Amanda, que é segunda-feira, porque eu e a Amanda somos de gêmeos, Falei que ia torcer a semana inteira para Amanda Costa para a previsão da semana que vem ser boa. E na tua janela vai ser o dia do meu aniversário. Então aí, ó, pensa em um tema que, né, por favor. A responsabilidade. Então fazemos o seguinte. Eu vou me esforçar para terminar a aula da turma da noite aqui o mais rápido possível, pegar um carro e zarpar rumo ao Morro Santa Teresa para celebrar os aniversários. Muito bem! Lúcio Brancato tá dizendo para tu trazer o bolo, então. Que tal? Vou te contar. Muito bom, Gustavo. Gostei. Vai ser uma honra te receber aqui no Estúdio Povo no dia do meu aniversário. Muito obrigada, Gustavo. Até semana que vem, então. Obrigada.